Olá! A paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais uma live, estudo sobre parábolas de Jesus. Estou muito feliz hoje, gente, olha como é que tá o sorriso. Glória a Deus, gente, eu estou muito feliz porque hoje nós temos uma convidada especial e eu estou aqui na expectativa de ouvi-la. Antes de tudo, primeira coisa que a gente vai fazer, como a gente sempre faz aqui, vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa rica oportunidade em poder falar do seu amor, da sua graça. Enquanto isso, você vai entrando aí, você vai compartilhando, você vai mandando essa live para outras pessoas, porque aí todo mundo vai poder ouvir aqui, participar e aprendermos mais da palavra do nosso Senhor Jesus. Estou num ambiente diferente, num cenário diferente, estou na casa da minha mãe. Estou em Maricá, gente, não estou no Rio. Mas foi necessário, né? Para quem está me acompanhando aí sabe que eu estava dodói e eu precisei vir para cá para fazer alguns exames. Graças a Deus estou me recuperando e pronta aí para voltar com as nossas atividades, com as nossas lives. Hoje a gente teve um problema de manhã no devocional. O Instagram me boicotou, gente. Não conseguimos salvar a live no Instagram. Fomos para o YouTube, fizemos no YouTube, mas mesmo assim foi. Então teve devocional, tá bom? Só que tivemos esse contratempo aí, não sei se foi a internet, se foi o Instagram, enfim. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Vamos orar, enquanto isso você está entrando aí. Quem já entrou, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Mais uma live. Hoje, sábado, 3/7 é o nosso compromisso aqui. Vamos falar sobre o sal da terra. E temos uma convidada especial. Já vou falar dela aqui, já vou apresentar ela aqui sobre essa live, tá bom? Feche os seus olhos se você pode. Pai, graças te damos por essa oportunidade, Jesus, de poder, ó Pai, ainda falar de Ti, porque sabemos, ó Pai, que dias ruins virão, ó Pai. Mas te agradecemos porque aqui no Brasil ainda temos essa oportunidade de pregar a Tua palavra, de falar do Teu amor, da Tua bondade, da Tua graça que nos alcançou. Pai, te pedimos que não seja, Pai, a pastora Camila, mas que seja o Teu Santo Espírito, Senhor Deus, a ministrar. Pai, que essa live venha alcançar corações, Senhor Deus. Pai, que venha abençoar, que venha edificar vidas, casamentos, famílias. Glorifica o Teu nome, usa a Tua filha com poder, com autoridade, como o Senhor já tem usado nesse tempo, para nós, ó Pai, para nos alimentarmos. Obrigada por essa rica oportunidade. Abençoa cada um que está aqui conosco, Senhor Deus, aqui online, presente aqui, e também aqueles que vão acessar futuramente pelo YouTube, pelo canal do Instagram. Abençoa de igual forma, Pai. Glorifica o Teu nome, em nome de Jesus, essa nossa oração nessa tarde. Amém. Glória a Deus. Oh, Jesus, já estamos batendo aí 26 pessoas nessa live. Vai entrando aí, gente. Compartilha pelo menos com 3 pessoas. Manda aí esse aviãozinho aí de baixo aí, ó. Envia para 3 pessoas. Vou chamar já a pastora Camila para poder estar aqui com a gente. Muito boa tarde a todas, para quem eu ainda não falei. Seja bem-vindo. Tá liberada essa live aqui, tá bom, gente? Você vai poder participar aqui, bota o seu comentário aqui, eu tenho certeza que a gente vai ler aqui do decorrer da live, eu e a pastora Camila, vamos estar aqui respondendo, tá bom? Qualquer dúvida que os irmãos tenham eventualmente, tá? O tema, vou pedir pro meu esposo fixar aqui, é o sal da terra. Tá lá em Mateus 5, versículo 13. Pega papel, pega caneta, pega a sua Bíblia. Vamos estudar as parábolas de Jesus. Marcos 9, versículo 50 e Lucas, capítulo 14, versículos 34 e 35, tá bom? Mateus 5, versículo 13, se você já querer anotar, já começar a anotar agora, já pega papel e caneta, já começa a anotar agora. Mateus 5, versículo 13. Marcos 9, versículo 50. Marcos 9, versículo 50 e Lucas, capítulo 14, versículos 34 e 35. O tema é o sal da terra. Glória a Jesus, sejam todos bem-vindos. Fixa aí agora. Deixa eu só fixar aqui, ó. Obrigada, marido. Tem uns livros aí. Tá. Chega aqui perto da tela. Vem. Pode ir. Vamos lá, gente. Vou chamar a pastora Camila agora. Deixa eu ver aqui a solicitação. Glória. Essa convidada que está entrando agora
pastora Camila Valverde. Pastora Camila é bênção, gente. Eu costumo dizer que Deus não une pessoas, Deus une propósitos, é para a glória dele, né? E eu fiquei muito feliz com essa amizade que está surgindo, por essa união. Pastora Camila, gente, desculpa aí. Imagina. Pastora Camila, ela é pastora, pregadora, debatedora. Ela congrega, gente, na Igreja Batista Pedra Viva, em São Paulo, IBPV, pós-graduada em pregação avançada, tá bom, gente? Ela é mestre em liderança cristã. Meu Deus, é muita coisa. Debatedora da Rádio Musical FM com o pastor César Cavalcante, é forte demais. Ela é uma referência para as mulheres nesse tempo. Deus levantou ela poderosa, gente. Nesse tempo aí, ela fez um debate que marcou muito a minha vida, que fala sobre pastoreado feminino é bíblico. É uma pergunta. Pastoreado feminino é bíblico? E ela respondeu ali com maestria. Teve 262 mil visualizações. E hoje, com muita alegria, eu quero aqui poder agradecer a Deus, em primeiro lugar, por essa oportunidade. Meu marido está aqui, ó, sem chorar, por essa oportunidade da pastora Camila estar aqui com a gente. Já está aparecendo aí? Porque para mim não está. O Instagram me boicotando. Como é que está aqui? Gente, você acredita que eu não estou conseguindo ver? Vem cá ver, eu não consigo ver. Meu Deus. Eu tô vendo. Eu te vejo, Karine. Olha, eu não vejo, amor. Para você ver. Não dá nem para eu virar, né, a tela para poder mostrar. Não consigo ver, gente. Tá vendo? Meu esposo está aqui vendo, mas eu não consigo te ver. É luta. Pastora Camila, obrigada. Seja bem-vinda. Gratidão por esse carinho, por essa oportunidade de estar aqui. Eu tô assim, sem palavras. Que Deus te abençoe poderosamente. Fica à vontade para se apresentar, para falar aqui. Gente, inclusive, ela vai falar aqui no final. Ela está até fazendo... Ela vai contar. Meu Deus, fica à vontade, pastora. É com você. Se eu não contar, você me lembra, tá, Cá? Porque eu não sei o que é. Tá bom. Depois se eu não contar, você conta. Um artigo, gente, e ela vai fazer a live, a próxima live, para falar sobre esse artigo. Vamos lá. Eu conto. Graças e paz, pessoal. Boa tarde a todos. Queria que vocês comentassem aí, que alguém colocasse aí no comentário se o meu áudio tá bom, se tá dando para escutar. Se puderem escrever aí se o áudio tá bom, eu agradeço, tá? Eu coloquei um fone aqui, como a Karine não tá me vendo, então tenho medo que também alguma coisa esteja acontecendo aqui. Vocês estão vendo nós duas e vocês estão nos ouvindo? Se puder alguém comentar, eu agradeço, tá bom? Tá ótimo, pronto. A Lilian sempre me salvando aí. Boa tarde, pessoal, irmãos, irmãs queridas, com muita alegria que eu tô aqui. Como vocês podem ver, Deus só coloca a gente acelerada na minha vida, no meu caminho. Eu sou ligada no 220, vocês viram lá no debate na rádio, né? A irmã que debateu comigo lá era ligada no 220. E Deus me presenteou com essa amizade aqui da Karine, né? Ela é do Rio de Janeiro, uma carioca ligada no 220, que nem eu. Então nós duas juntas aqui, o negócio tá pegando fogo. Quando eu penso que eu vou desacelerar, Deus me apresenta uma Karine, né? Para eu continuar correndo. Deus abençoe vocês, uma ótima tarde. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e podendo compartilhar dessa live aqui da Karine. Para quem não segue ela ainda, sigam ela aí no Instagram, ela faz um devocional diário, todos os dias ela tem devocional. Mulherada tá sempre ali orando com ela, ouvindo uma palavra, aprendendo. Ela é uma estudiosa da palavra, tem sede. O marido dela é uma bênção, um pastor. Os dois são escritores, os dois têm livros publicados. São bênção no reino de Deus. Então sigam aí o Instagram dela, quem quiser fazer um devocional aí toda manhã, mulherada, principalmente, de sábado. Hoje eu tô aqui como convidada, né? E sem muita delongas, tô vendo que o pessoal aí tá entrando. Quem não assistir agora com a gente, vai assistir depois na gravação, né, Cá? Com certeza, vai ficar salvo aqui. Então, tá ótimo. Então, a gente vai começar. O texto que ela me pediu para trazer aqui, para a gente trabalhar junto aqui hoje, é o finalzinho lá do Sermão do Monte, onde Jesus vai falar para os seus discípulos, para a gente ser luz do mundo e sal da terra. Então, eu vou ler a passagem bíblica aqui, as escrituras, tá? No Evangelho de Mateus, capítulo 5, ela colocou todas as passagens aí, todos os evangelhos que trazem esse texto, eu vou ler aqui no de Mateus, tá bom? Mateus capítulo 5, do versículo 13 até o 16.
Diz assim, Senhor Jesus falando, tá? Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, ou seja, sem gosto, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Amém? Até aqui. O John Stott, teólogo, né, conhecido, ele escreve no livro A Igreja Autêntica que a Igreja de Cristo, a Igreja de Jesus, recebe 2 chamados. O primeiro chamado que a igreja recebe é um chamado para sair do mundo, para ir para Cristo, para vir para Cristo, fazer parte da família de Cristo. O segundo chamado que a igreja recebe é de ir para o mundo, de voltar para o mundo. Então, o primeiro chamado, sair do mundo. O segundo chamado, voltar para o mundo. Mas não voltar para o mundo da mesma forma que se era antes. Mas agora, habitado pelo Espírito Santo, a igreja recebe um chamado de voltar para o mundo agora como um agente transformador do mundo. Nós fazíamos parte do mundo, depois de ter ido para Cristo, a gente volta para o mundo com essa missão de sermos um agente transformador do mundo. E aí, eu paro para pensar, né? Nós temos uma cosmovisão cristã. Uma vez que a gente acredita em 2 Timóteo 3,16, que a palavra de Deus ela é boa para instruir, para orientar, para exortar, para ensinar. Uma vez que a gente acredita nisso e a gente vive pelas Escrituras, que aquilo ali que as Escrituras viram palavra de Deus para nós, que a gente tem isso como regra de fé para a nossa vida, as Escrituras, então toda a nossa vida é afetada pelas Escrituras. Ou seja, a gente passa a ter uma cosmovisão cristã. Então eu olho para tudo à minha volta e dentro de mim, e para tudo eu olho com a ótica do Evangelho. Eu sou convidada a observar o mundo, a viver, a criar as minhas relações, tudo sob essa ótica, né? A ótica de Cristo. E como que a gente vai ser um agente de transformação? Como nós podemos ser agentes transformadores do mundo, sendo que nós temos uma cosmovisão cristã e o mundo vive com a visão do pós-modernismo, ou seja, não existe nenhuma verdade absoluta, tudo é relativo, não existe uma verdade, cada um tem a sua verdade, né? Essa é a visão do mundo pós-moderno. Como é que a gente salga esse mundo se a gente tem uma visão e o mundo acha que tudo é relativo e não existe uma visão absoluta? Ou seja, a pergunta que eu quero fazer aqui, de que maneira que a gente faz com que a nossa mensagem seja ouvida? Como nós podemos fazer para contribuir, para trazer mais peso e mais força para as nossas palavras, né? Existe alguma coisa que eu possa fazer que as minhas palavras elas recebam mais atenção de um mundo que considera tudo relativo? Sim. Se Jesus está falando que a gente é um agente transformador do mundo, se Jesus está falando que nós temos essa capacidade, esse poder, então é porque tem como, né? E é isso que a gente vai ver aqui hoje. Antes de falar sobre o que é ser sal da terra, luz do mundo, como que a gente reforça a nossa mensagem, quais as atitudes que devem vir acompanhadas das nossas palavras, para não serem palavras ao vento, eu queria falar sobre o que não é ser sal da terra, o que não é ser luz do mundo, que muitas pessoas confundem, né? Primeiro vamos falar da função do sal, né? Eu acho que todo mundo já sabe, mas não custa a gente falar aqui, reforçar essa ideia. Então, o sal, né, tem muitas funções, e na época de Jesus também tinha muitas funções. Basicamente, o sal ele servia para salgar a comida, temperar a comida, né? Quem já ficou doente e ficou no hospital com uma comida com quase nada de sal, sabe como é horrível uma comida sem sal, né? Eu ia fazer uma piadinha aqui, mas não vou fazer não. De alguém que eu conheço que cozinha mal. Quem já comeu uma comida ruim sem sal, sabe a diferença que um salzinho faz, né?
Então, o sal, ele traz sabor, ele traz tempero, ele realça, né? O que mais? Comida, não tinha geladeira antigamente. Ah lá, a irmã Roberta colocou a minha comida, hein? Então, o marido da Roberta sabe a diferença que o sal faz. O marido da Roberta sabe a diferença que o sal faz. Além de dar sabor, de temperar, o sal tinha uma função de conservar. Uma carne, por exemplo, um peixe, por exemplo, não tinha geladeira. Como é que conservavam essas comidas? Colocando sal. Minha mãe foi recentemente para a África, para vários países, minha mãe é missionária, ela foi para a Nigéria, para a Uganda, para o Quênia. E em alguns desses países ela ficou em vilarejos onde não existia geladeira. E ela falava que os lugares que tinham, né, um pedaço de carne ou peixe, era pendurado no varal, assim, com 300 quilos de sal em cima, para não estragar. Então, até hoje ainda se usa o sal para preservar a carne. Outra função do sal era uma função terapêutica, para ser colocado em cima de enfermidades, de doenças, colocava ali a salmoura e aquele sal melhorava o remédio. Enfim, o sal, ele é um agente de transformação e ele tem várias funções. E Jesus está dizendo que a igreja dele é o sal da terra. Ou seja, imagina uma carne apodrecendo, uma carne quase apodrecida, que é o mundo, e Deus está dizendo, você é um agente transformador para isso que está estragado. Seja colocado em cima e traga restauração e vida. Existe um mundo enfermo, existe doenças e enfermidades, vocês são o sal, o agente de cura. Estejam ali e ajam conforme o meu espírito e vocês vão trazer cura para esses lugares. Imagina um lugar sem graça, sem gosto, insonso, vocês são o sabor, o tempero dessa terra. Né? A mesma coisa a luz tem a função de dissipar trevas. Você entra num quarto, num cômodo escuro, você entra ali tateando, né, para não bater a cabeça, com medo de bater perna, com medo de cair, você vai pegando assim na frente, até você achar o interruptor, acendeu, clareou. Você pode andar com paz, com alegria, com segurança, porque você enxerga o que está à sua frente. Onde a luz é colocada, o que está no escuro é revelado. Onde a luz acende, o que estava escondido passa a ser visto. E Jesus está dizendo que nós somos esse agente de transformação, que através de nós, pessoas que estão sem enxergar, né, nós temos a verdade, essa luz, esse farol para acender e fazer a verdade vir à tona. E essa verdade se apresentou dizendo, eu sou a verdade. Essa verdade é Cristo. Mas e aí? O que acontece? Quando o sal ele não tem sabor, quando o sal é insípido, Jesus fala que só serve para ser pisado, né? Naquela região onde Jesus estava, quando nevava, nevava muito. E às vezes, eles pegavam todo o sal que era retirado do mar e tratado, e uma parte desse sal era estragado, perdia o sabor. Então eles pegavam essa parte de sal estragado, que era insípido, não tinha sabor, jogavam na frente dos lugares para o chão, para ajudar, tiravam a neve e colocavam esse sal para as pessoas pisarem e não escorregar. Então Jesus está falando, o sal que é insípido, que não tem gosto, só serve para ser pisado. Porque era colocado ali para pisar mesmo. Não tinha função nem terapêutica, nem de sabor, nem de preservar, para não estragar. Não tinha função nenhuma. Perdeu o gosto, ficou insípido, só presta para ser pisado. Né? Olha que interessante isso que Jesus está falando. Comparando com a sua igreja, né, que tem que ser um agente de transformação. E eu vejo muito da igreja sem sal, sendo pisado, e às vezes as pessoas falam assim, puxa, a igreja está sendo perseguida, a igreja está sendo pisada, mas a gente está sendo perseguido e pisado, a gente vai ter galardões no céu por isso. Acontece que muitas das pisadas que a igreja está levando, não é por estar pregando um evangelho genuíno, mas é por estar sendo um sal sem gosto. Meu Deus. Porque muitas vezes a igreja está se colocando de forma sem sabedoria, ignorante, agressiva, arrogante, prepotente, procurando confusão. E esse sal que não está levando gosto, preservação, sabor, não está restaurando nada, esse sal, ele está sendo pisado. Está sendo pisado
porque o sal que não salga, ele serve para ser pisado. E muitas pessoas chorando, a igreja está sendo... Não, igreja perseguida é aquela igreja que está pregando o evangelho genuíno e porque está pregando o amor de Jesus Cristo, está sendo decapitado, degolado, assassinado. Essa é a igreja que está sendo perseguida, que vai ter galardão extraordinário. Agora, a igreja no Ocidente desconhece essa perseguição ainda, né? Toda a perseguição que nós sofremos, ou seja, toda a pisada que a igreja está levando hoje, é simplesmente por estar sendo um sal sem gosto. É justamente por estar sendo um sal insípido. E se tiver que a gente sofrer perseguição e pisada do mundo, que seja pelo motivo certo. Que a gente venha a ser perseguido pela razão certa e não pela razão errada. Né? Mas eu queria falar um pouquinho disso na prática, trazendo um texto para vocês do Antigo Testamento. Tá? Eu vou ler um texto, vai ficar muito, muito, muito claro como é que funciona na prática e o que Deus quer de nós como igreja que salga e que ilumina. Está em Jeremias, capítulo 29. Deixa eu só contextualizar aqui essa história. Israel se dividiu, né? Depois da morte do rei Salomão, o Salomão ele pisou na bola, ele teve 1000 mulheres, ele chegou a adorar os deuses das mulheres dele. Enfim, ele foi o último rei que Israel teve num reinado único, né? Depois dele, o país quebrou e se dividiu em dois. Então, se tornaram 2 reinados ao mesmo tempo. Imagina que dá um problema no nosso governo aqui e a gente começa a ter Lula e Bolsonaro ao mesmo tempo. O país divide no meio, metade fala, eu quero esse presidente, a outra metade fala, eu quero esse. Então, vamos fazer o seguinte, vamos dividir o país aqui, cada um escolher a sua metade e fique com o seu presidente, né? Por favor, não comentem, tá? Ignorem esse exemplo. Vamos ser sal e luz aqui, pelo amor de Deus. Foi isso que aconteceu. O país se dividiu em 2 reinos, e aí Israel se tornou Reino do Norte e Reino do Sul, tá bom? Lembra que o país eram 12 tribos, né? O Reino do Sul ficaram com 2 tribos, que era Judá e Benjamim, tá? E o Reino do Norte com as outras 10 tribos, tá bom? O Templo de Salomão ficou no Reino do Sul, tá bom? Então, aqui no Reino do Sul, eles ficaram com menos tribos, com menos território, com menos gente, mas em compensação, eles ficaram com uma vantagem, eles ficaram com o Templo de Salomão. O pessoal do Reino do Norte ficou com 10 regiões, né, com as 10 tribos, mas eles não tinham o templo. Então, se eles quisessem adorar, eles tinham que viajar lá para o Reino do Sul para adorar no templo. E aí, o rei lá do Reino do Norte resolveu esse problema. Criou um templo, colocou sacerdotes falsos, segundo, e deuses, ídolos. E o Reino do Norte começou a adorar esses ídolos e Deus avisou. Eles não obedeceram, viraram as costas para Deus. A Síria invadiu o Reino do Norte, levou o povo escravo. O Reino do Sul assistiu tudo isso acontecer. Assistiu o povo sendo arrastado, levado para a Síria. Assistiu Deus falando com eles. E, mesmo assim, não acordaram. Agora, o que vai acontecer? Deus vai começar a falar com o Reino do Sul, com Jerusalém. Acordem. Vocês viraram as costas para mim. Vocês me abandonaram. Vocês me trocaram. Vocês estão adorando outros ídolos. Vocês viram a irmã de vocês, né? Que era o Reino do Norte. Vocês viram o que aconteceu com eles. E mesmo assim, vocês não estão percebendo. Acordem. O profeta Jeremias é um dos profetas que vai profetizar para esse povo. E Deus vai usar ele de forma muito pedagógica. Ele vai desenhar, literalmente, para o povo. Vai fazer gestos, símbolos para falar, por favor, se arrependam. Então, Jeremias pega uma cueca, pega um calção. Deus fala para ele, Jeremias, pega essa cueca, vai lá no rio, amarra na pedra lá. Jeremias obedece. Aí Deus fala depois de uns dias, Jeremias, vai lá, busca aquela cueca que estava no rio. Jeremias pega a cueca tudo furada, sai por aí gritando, olha aqui, essa cueca furada, é assim que vai ficar a vergonha de vocês. Essa vai ser a vergonha de vocês quando Deus mandar o castigo, se arrependam. Depois Deus fala para ele, pega um vaso de barro, quebra na frente de todo mundo no chão e fala, é assim que eu vou fazer com vocês se vocês se arrependerem. E Jeremias vai e pega o barro, pá. Depois Deus fala, pega um jugo de madeira, que era um objeto de madeira que colocava no chifre de um boi, para colocar na mesma linha do outro animal, e aí eles iam andando na mesma linha, assim, com aquela madeira amarradinha, para carregar a mercadorias, enfim, para transportar.
E aí Deus fala, pega esse jugo de madeira, Jeremias, põe nas costas e sai pela cidade dizendo, olha aqui o jugo que eu vou colocar em cima de vocês. E Jeremias faz tudo isso. E aí acontece que eles não estão nem aí para Deus, ninguém ouve a voz de Deus. E finalmente, então, chega o grande dia. A Babilônia, que era um dos maiores impérios que existia na época, comandada pelo rei Nabucodonosor, invade o Reino do Sul, Jerusalém, destrói a cidade, põe fogo no templo de Salomão, rouba tudo. Sabe aquele ouro, aquela prata, aquele monte de objetos preciosos que tinha no templo? Eles pegam tudo, eles saqueiam, levam embora para a Babilônia, roubam, colocam fogo, quebram os muros, os portões da cidade, detonam a cidade de Jerusalém, detonam o templo, detonam tudo. E eles levam à força, né, como em cativeiro, uma primeira leva lá para a Babilônia. Nessa primeira leva, eles levaram os artesãos, os profissionais, a elite, a nata da cidade, tá bom? Príncipes, o rei é levado à força. É nessa leva que Daniel é levado. Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego, os 3 amigos dele, né? Que esse nome recebe lá na Babilônia, mas enfim. É nessa leva que eles vão para a Babilônia. E eles estão lá na Babilônia, Jeremias, que já profetizou antes de acontecer isso, agora ele vai profetizar durante o exílio, e quando acaba o exílio, né, ele vai profetizar ainda também. Então, o Jeremias vai escrever uma carta agora para o povo que está lá na Babilônia, tá? No cativeiro. Antes disso, eu quero só ler o versículo que está em Jeremias 28, versículo 1 e 2, 3 e 4. Capítulo Jeremias 28, do 1 ao 4. É um outro profeta que vai falar aqui para o povo que está na Babilônia, antes do Jeremias. Calma que a gente já vai desenrolar essa história aqui, vocês vão entender porque eu estou falando disso, tá? Vamos lá. No mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, o rei de Judá, isso é, no 5º mês do 4º ano, Ananias, esse aqui é um profeta, filho de Azur e profeta da cidade de Gibeão, falou comigo na casa do Senhor, na presença dos sacerdotes e de todo o povo. E ele me disse, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, eu quebrei o jugo do rei da Babilônia. Dentro de 2 anos eu vou trazer vocês de volta para esse lugar. E todos os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, tirou daqui e levou para a Babilônia. Eu também vou trazer de volta para esse lugar o rei, o Jeconias, todos os exilados de Judá que foram para a Babilônia, diz o Senhor, porque eu quebrei o jugo do rei da Babilônia. Acontece que esse profeta era falso. Ele profetiza assim, daqui 2 anos vocês vão voltar da Babilônia. E aí, mas eu não vou ler porque é muito grande o texto, ele pega o jugo das costas de Jeremias, quebra, estraçalha no chão e fala, Deus está mandando dizer que vai quebrar o jugo de vocês. E junto com essa profecia, que ele fala para o pessoal que vai voltar em 2 anos de volta para a terra, ele fala assim, enquanto vocês estiverem aí na Babilônia, não se misturem com essa gentalha. Que nem a dona Florinda fala pro Kiko, não se misturem com essa gentalha. Ele fala pro povo, não se misture com o povo da Babilônia, para vocês não se contaminarem. Se afaste deles, vai para um lugar distante aí da cidade, saia da cidade, e daqui 2 anos vocês estão de volta. E aí, logo na sequência, vem o profeta Jeremias, quebrando a profecia falsa desse profeta Ananias falso, e ele vai dizer, agora Jeremias capítulo 29, versículo 5, 4, 5, 6 e 7. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados, isso aqui é uma carta, tá bom? Que Jeremias está mandando. Para todos os exilados que eu deportei, ó, foi Deus que mandou, de Jerusalém para Babilônia. Construam casas e morem nelas. Opa! O outro profeta falou que nem era para ficar na cidade, era para sair. Deus está falando, fica aí, constrói casa. Plantem pomares e comam o seu fruto. Casem e tenham filhos e filhas. Escolham esposas para os filhos de vocês e deem suas filhas em casamento, para que tenham filhos e filhas. Aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia. Procurem a paz da cidade, para onde eu os deportei, e orem por ela, diz o Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Gente, olha que forte. Deus está dizendo o seguinte para o povo.
habitem na cidade, multipliquem-se na cidade, procure a paz da cidade e orem pela cidade. E quando essa cidade, completamente oposta de vocês, porque são milhões de deuses que eles adoram, eles invadiram, eles mataram o povo de vocês. Quando vocês estiverem aí, e através de vocês, eles tiverem prosperidade e paz, vocês também vão prosperar e vão ter paz. E aí Deus segue falando na carta, né, dizendo o seguinte, e aí vocês orarão a mim, e eu ouvirei dos céus, e eu responderei o seu clamor, porque eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, são pensamentos de paz e não de mal. Vocês conhecem, né? Pensamentos de fazê-los prosperar. Eles estavam indo lá para ser castigados, mas ainda assim, Deus fala que os pensamentos no final de tudo isso eram pensamentos de paz e não de mal. Olha que interessante. A cidade, o povo de Deus, eles têm 3 convites. O primeiro convite é feito pela Babilônia. Por que um país, quando invadia o outro país, levava o povo, a elite de um país, para o seu país primeiro? Vocês sabem por que o povo fazia isso? Quando tinha guerra, quando eles tomavam um território, eles pegam a nata, a elite do país e levam para o outro território. Por que essa tática de guerra? Para quem não sabe, se faz isso para você dar o seu banho cultural nesse povo, e aí você extermina aquela cultura, tá? Por que na época de Jesus, por exemplo, o idioma oficial em Israel era grego? O que tem a ver? Por que eles falavam grego? Por que o Novo Testamento foi escrito em grego? Naquela terra, em Jerusalém. Por quê? Por influência, né, do Império Greco-Romano, desde a época de Alexandre o Grande, que tomou todos os territórios, o idioma oficial era grego. Inclusive, ali, né, no contexto de Jesus, estavam falando grego. Então, era isso que acontecia. Quando a Babilônia pega o povo de Deus, arranca de Jerusalém e leva para a Babilônia, o convite é: se tornem como nós. Anulem a identidade de vocês. Aniquilem a identidade de vocês. Deixem de existir. Vamos acabar com essa caretice de templo, de vocês, esses princípios que vocês têm, de se Deus, um Deus só. Tomem a nossa forma. Deixem a identidade de vocês. Esse era o convite quando a Babilônia tomou o povo e levou para lá. O segundo convite foi feito pela religião, pelo profeta Ananias falso. Ele disse: vocês estão lá, mas não se misturem com essa gentalha. Fique longe, construa aí um lugarzinho afastado da cidade. E o convite à ordem de Deus não é nem essa e nem essa. A ordem de Deus é: permaneçam com a identidade de vocês. Não percam a identidade de vocês, mas vocês vão fazer aí dentro desse contexto, dentro desse país, no meio desse povo politeísta, cheio de altares e ídolos. Sabe o que significa isso? Deus está falando: seja sal da terra, seja luz do mundo. Vocês vão ser diferença num lugar esquisito. Vocês não vão perder a identidade de vocês. Vocês não fizeram isso num lugar onde tinha templo, onde vocês podiam me adorar. Mas vocês vão fazer agora num lugar onde vocês não têm nem templo mais. Vocês vão me clamar, longe de sacerdote, longe de altares, longe de tudo que vocês estão acostumados de liturgia de culto. Vocês vão me clamar aí da Babilônia, e eu vou ouvir, e eu vou responder. E os pensamentos que eu tenho de vocês, para vocês, é de paz e não de mal. Então, por isso que entenderam por que eu falei nesse texto do Antigo Testamento, associando com o sal da terra? Deus já fez isso no passado. Deus já colocou o povo dele num lugar totalmente diferente, estranho, com muitos deuses, e disse: seja diferença aí. E de que maneira que eles iam ser a diferença ali? Abençoando a cidade. Busque a prosperidade do lugar onde vocês moram. Orem pela cidade onde vocês moram. Dá fruto onde Deus te plantou, como diz o Felipe aí. Seja uma bênção onde você estiver. Aí sabe o que vai acontecer? Quando o seu discurso estiver casado com as suas atitudes, as pessoas vão te ouvir. Porque não adianta você pregar, mas o mundo escuro não enxergar essa luz em você. Essa luz só sai em palavras, ela não está acendendo, não está clareando nada. Eu colocaria um título nessa mensagem: a visibilidade da nossa fé. A nossa fé, ela precisa ser vista e não só ouvida. Precisa andar junto, palavra e atitude. Quando Tiago fala
que a nossa fé sem obras é morta, muita gente entra em choque com essa palavra, porque fala, parece que o Tiago está contrariando o Paulo. O Paulo fala que a salvação é só pela fé, não é? A Karine falou na semana passada aí, Efésios, né? Não vem pelas obras para que ninguém se glorie, mas é pela graça. O Paulo fala que não é pelas obras. Por que o Tiago fala que a minha fé sem obras é morta? Então eu preciso ter obras ou não preciso ter obras? Aí que está a maravilha do Evangelho. Nós não precisamos de obras para sermos salvos, mas as nossas obras impactam na salvação de outros, aqueles que nos assistem. Então a sua fé sem obras, ela não é morta diante de Deus para te salvar, mas ela é morta diante do próximo que olha para sua vida e não condiz o que você fala, o que você faz. E o Tiago mesmo explica isso, tá? Não sou eu que estou falando. O próprio Tiago, quando está falando isso, ele fala assim, se você está falando do amor de Deus para uma pessoa, essa pessoa está com fome, você prega o evangelho para ela e despede ela com fome, para que adiantou? Ela não ouviu sua fé. A sua fé não faz sentido. Você prega uma fé com base no amor, você prega uma fé com base na misericórdia, e você despede a pessoa com fome. Então, para essa pessoa que te assiste e te vê, a sua fé sem obras, ela é morta. Quando Jesus fala, seja sal da terra e luz do mundo, ele está dizendo que a sua mensagem seja condizente com a sua prática. E assim, a sua fé pode ser vista pelos terceiros. Amém? E aí, fica uma reflexão, né? Como é que a igreja vai ser vista como sal e como luz, como agente de transformação, se a gente não consegue, se a gente não está conseguindo nem ser sal e luz entre nós? Como é que eu mostro para o mundo, né, que eu sou diferente, se nem entre nós eles conseguem ver essa harmonia? Eu vejo a igreja ainda muito, muito aquém, né, de ser sal e luz do mundo, da terra, porque entre nós ainda tem gente se degladiando, ainda tem gente se detonando, ofendendo. Como a gente, entre nós, a gente se resolve, a gente sabe que Deus tem uns filhos estranhos mesmo, e a gente se ama, mas como isso é visto pelos de fora, que precisam ver a gente como sal e como luz? Eu sigo uma pessoa que é mestre em comunicação, fiz um curso com ela e tal, e as pessoas, outro dia ela postou uma fala lá, chorando, né, que muitas pessoas estavam agredindo a aparência dela. Então as pessoas comentavam assim, nossa, como você é ridícula, sua sobrancelha não combina com o seu cabelo, você é muito... Alguém já te falou que você é estranha, que você é feia? E ela printou, eram muitos comentários, e ela falou assim, aí gente, vocês não sabem o que é pior. Eu vou na página de cada uma dessas pessoas que estão me xingando, e olha lá, todas falam de Jesus. Eu fiquei arrasada quando eu vi aquilo. Ela printou, estava assim, seguidora de Jesus, uma cruzinha. A outra colocou um versículo, tudo tinha versículo e menção de Jesus, as pessoas que estavam detonando ela em público. Eu falei, meu Deus, o sal que não salga nem aqui, no saleiro não está salgando, né? O pastor colocou assim, ó, seja sal, mas não sal grosso. Tá cheio de sal grosso. É desesperador. A gente não está conseguindo nem entre nós. Gente, não é à toa que a maior parte do Novo Testamento fala de unidade. A oração de Jesus sacerdotal, João capítulo 17, antes de Jesus ser crucificado, a oração que Jesus faz é pedindo unidade no meio do seu povo, que nós possamos nos amar. Por que será que Jesus faz essa oração pedindo para a gente ser unido? Porque a gente não vai conseguir ser sal se a gente nem consegue se amar. É impossível eu chegar num mundo que tem uma visão relativista de tudo, que no mundo pós-moderno, onde nem existe verdade absoluta, e eles olharem para um povo que se odeia, que se maltrata, que se xinga, que se ofende, que não se respeita entre eles. Quem é esse povo que vem me dar conselho e falar de amor, de Deus de amor? Isso é hipocrisia. E aí o que acontece? Começa a gerar um ódio contra a igreja. Ao invés da gente ser sal, a gente está sendo veneno. Ao invés de ser luz, a gente está gerando confusão na cabeça das pessoas, porque a mensagem não combina com as atitudes. E aí esse povo olha para nós e fala, hipócritas, eu não acredito nem em Deus, eu sou um ateu.
E eu trato as pessoas com mais respeito do que esse povo cheio de ódio. Entende? Então, por isso que Jesus ora pela nossa unidade. A nossa unidade é o princípio de tudo. De tudo. Por que que Satanás trabalha tanto nessa desunião da igreja? Nessa rivalidade? Tem pessoas que têm inveja do chamado ministerial do outro. Ao invés de incentivar, ao invés de encorajar e falar, você é maravilhoso, você é maravilhosa, Deus te abençoe, Deus está com você, não desanima, eu vou orar por você, eu estou percebendo você desanimando. Em vez dos irmãos fazerem isso, é um tendo inveja do outro, é um criticando o outro, é um falando mal do outro. E tem pontos que a gente não concorda, por exemplo, eu fui nesse debate aí, vocês sabem, do Ministério Pastoral, isso é um ponto periférico que a gente pode discordar e conviver em paz. E tem pessoas que colocaram lá no comentário que eu vou pro inferno, porque eu sou pastora, que eu quero títulos, enfim, muitas ofensas. Eu não ligo, porque eu sei que eu não quero título, eu tenho bastante títulos. O único título que me traz humilhação, desprezo, é o título de pastora. Só esse me traz vergonha, humilhação. Eu só apanho por causa desse título. Os outros títulos que eu tenho graduação, pós-graduação, nenhum me traz humilhação. Mas o de pastora me traz só surra. Então, se tem um título que eu não ia atrás para me gloriar, era esse, né? Mas as pessoas acham. E tá bom que elas acham, não tem problema. O problema, sabe o que é? É o de fora. Ver isso. Entrar numa página e ver as pessoas se ofendendo, se xingando, humilhando a outra. Isso daí... Aliás, irmãos, eu vou até deixar aqui um conselho, né? Hoje a gente tem vontade de escrever todos os comentários, todos os lugares, né? Muitas coisas do que a gente escreve nos comentários fala mais sobre nós do que o outro, do que sobre o outro. A gente tem que tomar cuidado, porque às vezes você está achando que você está escrevendo uma coisa para a pessoa, para atacar, mas aquilo ali está falando mais sobre o seu caráter, está falando mais sobre a sua personalidade, está falando mais sobre a sua falta de domínio próprio, sobre a sua falta de mansidão, sua falta de benignidade. Às vezes o seu comentário, que você está com vontade de falar do outro, está falando muito mais da sua falta de vida de oração. Dá pra gente perceber quando a pessoa não tem vida de oração, pelas palavras, né, ácidas da pessoa. Fala muito mais sobre a gente mesmo que a gente escreve do que sobre o outro. Várias vezes eu apaguei meus comentários, porque eu aprendi a fazer 3 perguntas antes de escrever. Eu preciso falar isso? Segunda pergunta, eu preciso falar isso agora? Esse é o momento? E a terceira pergunta, eu preciso falar isso agora, desse jeito? Ou eu posso falar de outra maneira? Normalmente, quando eu faço essas 3 perguntas, eu excluo meu comentário, PT, saudações, obrigado, Espírito Santo, tchau, não comento mais. Já escrevi coisa assim de uma página. Toda minha fúria ali no teclado. E aí, quando eu tô, antes de enviar, eu faço a pergunta, eu preciso falar isso? Ah, preciso. Eu preciso falar isso agora? Não. Eu vou e apago. Eu preciso falar isso desse jeito? Ou dá para eu mudar a forma? Então, são detalhes pequenos, mas que o mundo que está assistindo a Igreja de Cristo e que precisa ter, através da nossa vida, uma luz e um sal, né, não estão vendo por causa dessas atitudes. Né? Então, se a gente não tem paz nem entre nós, como que a gente vai salgar o mundo? Como que a gente vai ser agente pacificador? Ó, como que a gente leva fruto? Ah, e sabe o que é pior? O pior é a igreja ainda querer fruto do Espírito de quem não tem o Espírito. Vocês já viram a igreja, como a igreja tem atacado o mundo? Ah, porque essas feministas do diabo, elas querem isso, que elas querem aquilo. Vocês querem o quê? Vocês querem que o mundo dê fruto do Espírito? Como que alguém que não tem o Espírito vai dar fruto do Espírito? Ah, mas esses ativistas, eles fazem protesto de uma forma agressiva. Você quer que o mundo tenha fruto do Espírito? Fruto do Espírito se exige de quem tem o Espírito. Somos nós que temos o Espírito Santo. Então, se tem que partir de algum lugar, esse fruto do Espírito, que é mansidão, paz, alegria, amor, domínio próprio, mansidão, é de nós que tem que partir. E a igreja tem cobrado, até nas bancadas de polícia, tem cobrado do mundo uma postura de quem tem Espírito Santo, sendo que o mundo não tem Espírito Santo. É a igreja que tem que se levantar com ousadia. Né? Tem uma
uma mulher chamada Bozoma St. Johnson. A Bozoma St. Johnson, ela foi a diretora de marketing do Netflix. Uma mulher mega conhecida, famosa, empoderada no mundo dos negócios, né? Ela dá muitas palestras no meio corporativo, no meio das empresas. E ela diz assim, que uma única molécula, quando é inserida numa matéria, altera toda a matéria. Uma única molécula, quando é inserida, ela altera toda a matéria. Ela fala assim, que se num problema você acrescentar um número, todo o problema é alterado pela inclusão de um número. E ela fala assim, no mundo corporativo a mesma coisa. Se você entra num lugar para trabalhar no mundo corporativo, você entrou ali, se uma molécula altera toda a matéria onde ela é inserida, você entrando no mundo corporativo, você vai fazer a diferença. É só acreditar e você saber que você é muito mais que uma molécula, você tem que alterar o lugar onde você está. E ela fala isso com propriedade, porque as empresas que ela passou, ela transformou, revolucionou. Então ela fala isso, tá? E ela fala assim, não é uma opinião minha não, tá? Isso é ciência. Se você colocar uma gota de corante vermelho num copo de água, toda a água daquele copo vai ser alterado por causa de uma gota de um corante que foi colocado ali. Uma molécula altera toda a matéria. Isso foi o que a Bozoma St. Johnson falou. Agora, o que Jesus está dizendo aqui. Se uma molécula altera a matéria toda, imagina uma pessoa habitada pelo Espírito Santo de Deus, pelo Espírito Criador dos céus e da terra, pelo Espírito que disse haja luz e houve luz. Imagina um ser humano habitado por Deus, onde ele entra, a mudança e a alteração que ele pode causar e a transformação que ele pode fazer. Eu quero te falar uma coisa aqui, meu irmão, minha irmã. Você é muito mais do que uma molécula. Você é um agente de transformação, habitado pelo agente criador dos céus e da terra. Onde nós colocarmos os nossos pés, na nossa vizinhança, na nossa casa, na nossa igreja, qualquer lugar que a gente tiver, a gente precisa ser um agente de transformação. A gente é muito mais do que uma gota de um corante vermelho. A gente é um ser humano, feito à imagem e semelhança de Deus, reconciliado através da morte de Jesus Cristo, habitado pelo Espírito Santo de Deus, que é como um penhor e selo da nossa salvação, que nos garante a vida eterna, que nos dará um corpo novo de glorificação para toda a eternidade. Então, eu quero finalizar essa mensagem deixando esse recado para vocês. Habitem na cidade. Busque a paz da sua cidade. Ore pela sua cidade. Seja um agente de transformação onde você estiver. Amém? Se misture. Ame. Procure pessoas que não conhecem a Deus e sirva essas pessoas. Quando estiver doente, não perca essa oportunidade. Faça o que ninguém faz. Leve comida, leve uma oração, dê um abraço, escreva uma carta, visita no hospital. Manda um bolo, manda um bilhete, manda qualquer coisa. As pessoas do mundo mandam energia. Olha, estou aqui te mandando muitas energias positivas, tá bom? Você tem o Espírito Santo, manda uma palavra. Salguemos. Isso aí, pastor Léo. Salguemos. Faça a diferença. E aí, sabe o que vai acontecer? Quando você começar a agir assim, as pessoas vão falar, essa pessoa está andando na contramão. Ninguém faz isso. Qual é a motivação dessa pessoa? A mesma motivação do povo judeu lá na Babilônia. Quando as pessoas forem tentar descobrir a sua motivação, sabe com quem elas vão dar de cara? Com Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém? É essa palavra que eu queria compartilhar com vocês. Obrigada, Cacá, pela oportunidade. É forte demais. Gente, eu tô sentindo muita graça do Espírito Santo aqui. Obrigada, pastora Camila. Amém. Meu Deus, quem está sentindo a presença do Espírito Santo aí, reage aí no coração aí. Meu Deus, que palavra poderosa. Tô aqui já chorando. Aqui, já. Não pode nem chorar, que eu tô fungando. Paremos de ser pisados pelo motivo errado, pelo amor de Deus. Paremos de tomar bordoada por motivos errados, pelo amor de Deus.
Amém. Exatamente. Gente, eu anotei uma frase aqui, eu quero até falar aqui, porque ela falou exatamente isso e resume exatamente isso. Olha isso. O sal nunca é alimento, ele existe apenas para destacá-lo. O alimento é Cristo, ela falou aqui, e a gente está aqui só para destacá-lo. O problema é que a gente Aleluia, não amém. destaca, a gente não destaca, a gente não salga. O pastor colocou aqui, salguemos. Você venha pegar essa palavra que a pastora Camila deixou aqui. Nossa função, gente, é colocar Cristo em destaque, é fazer o que ele fez. Meu Deus, eu Amém. tô assim, alimentada por essa palavra. Quem gostou, semana que vem tem mais. Gente, Amém. é só Deus que faz isso. A pastora Camila vai estar aqui com a gente novamente. Fala pra gente do Eu já trabalho. ia esquecer. Eu tô escrevendo um artigo para um site americano sobre perdão. É um site de psicologia, eu vou falar de dados científicos sobre o que a falta de perdão causa na nossa saúde física e mental, e eles pediram para falar da parte teológica, né? Porque a medicina diz que o perdão é necessário para quem quer viver mais, mas não diz como que você consegue, e a Bíblia diz como a gente consegue. Então, por conta de estar fazendo esse artigo, a Karine me convidou para falar mais uma parábola aqui, vai ser no sábado que vem, no mesmo horário, a gente vai falar da parábola como é o nome da parábola? Do rei que deu Peraí. perdão para o servo e o servo. Não é Isso, servo fiel. isso. É que tem um título, né? Eles colocam um título lá na Bíblia da parábola. Vai ser sobre perdão, tá bom? Não Serve vou com dar spoiler servo? mais, não. Vai ser sobre Serve com perdão. Nós vamos servo, falar acho que é sobre isso. perdão. Isso. Gente, vai Amém? ser forte demais. Então, o que você já vai fazer? Já vai colocar o seu despertador, já vai convidar outras pessoas, porque eu tenho certeza que Deus vai falar de forma poderosa no seu coração. E esse é um tema muito atual para os dias de hoje, necessário, tá bom? Eu já estou aqui na expectativa, eu estou com meu coração alegre. Muito obrigada, pastora Camila. Muito obrigada. Que Deus te Eu que abençoe agradeço, poderosamente, sua cara. vida, sua casa, seu ministério. Você é um exemplo. Amém. Gente, Foi um tô prazer aqui te conhecer, maravilhada. Karine. A gente ainda vai se conhecer pessoalmente, né? Eu creio. Pastor Elmo Gente, está aqui, gente, que honra. Obrigada, pastor. Deus te abençoe, viu? Pessoal de glória a Osasco Deus. aí, olha, da Bereana. Glória a Deus, que bom Já ver vai vocês falando aí aqui. com o teu Obrigada, público, vai falando aí, pessoal. vai citando o nome deles aí. Que legal. Ó, o pastor Léo falou, Karine, parabéns pela iniciativa. Que lindo, Oh, o a glória pastor, o do marido da Senhor Karine. Jesus. Eu não sei mexer aqui, gente. Depois eu vou escrever para vocês todos aqui no comentário, que eu sou muito ruim de tecnologia. Ai, minha família, minha irmã Sarinha, a Fabi Correia, Sidney Veríssimo, a Camila. Ai, muita gente aqui, muita gente maravilhosa. A Camila Monteiro, muita gente que eu amo. Obrigada, pessoal. Felipe, obrigada, Fia. Ele falou que ia estar aqui, veio mesmo, ó. Deus abençoe vocês. Deus abençoe o pessoal que vai vir ainda, que vai assistir depois, né, na gravação. Espero Exatamente. que você acolha essa palavra, não como minha, mas palavra de Deus. Palavra Palavra de Deus. Eu do ainda céu. estou pedindo para o Senhor que eu consiga pôr isso em prática, sabe? Que eu consiga sair da zona de conforto, da preguiça e com um gesto simples no dia a dia, eu consiga salgar, iluminar a vida de alguém, para a glória de Deus, Gente, a né? pastora Camila ela vai encerrar a live fazendo uma oração. Então não sai não, tá? Ela vai Amém. fazer uma oração já, para que essa palavra que a gente acabou de ouvir, de receber da pessoa do Espírito Santo, que vem arder no nosso coração, como ela falou, a gente venha ser sal nesse tempo para a glória do nome do Amém. Senhor. Antes disso, eu quero só deixar aqui, como eu sempre faço, falar de duas... Deus nos confiou livros. Vou falar aqui primeiro do meu marido, Reconstruindo em Tempos de Crise. Para quem não conhece, gente, Deus nos deu na pandemia, só Deus faz isso, né? E no momento de crise, de pandemia, Deus deu esse livro para o meu esposo, Reconstruindo em Tempos de Crise. Lições extraídas do livro de Neemias. Quem já tem aí, comenta aí. É coisa boa, é forte. Deus deu uma palavra e se cumpriu na nossa vida, e esse livro é fruto. E eu gosto de falar isso aqui porque a glória é dele, a honra é dele, o poder é dele. Amém. E para a glória de Jesus, vidas foram alcançadas, vidas já foram salvas. Existem testemunhos e vidas foram alcançadas através da leitura desse livro. Ó, o pessoal tá colocando aí, ó, Renata, Luciana, Andréia, isso aí, vai falando aí. É bênção. Então, assim, gente, e esse aqui é o meu, pela graça de Deus, também aprendendo cada dia mais sobre as mulheres da Bíblia, volume 1 pela fé, tá vindo 2 aí, em nome de Jesus, já tá no
Eu tô esperando o meu, já tô esperando o meu. Ó, vai chegar, hein, pastora Camila? Vai Amém. chegar. Eu tô aqui na minha mãe, assim que eu voltar pro Que Rio lá, legal. já posto o seu. Gente, é coisa boa. Além de você estar abençoando o nosso chamado, você também está abençoando a si próprio, porque você vai estar crescendo mais ainda para a glória de Deus. É só chamar a gente no direct, a gente envia para todo o Brasil, não só para todo o Brasil, mas para todo lugar. Já foi até para os Estados Unidos, Portugal, pessoal de São Paulo, Minas. Cadê o pessoal que acompanha a gente aqui de outros estados? Reage aí. Legal. Paraná, Tocantins. Tem um lugar que eu não sei nem falar o nome, que é trava-línguas aqui. Guarapuava. Meu Deus. Que bênção, cara. Glória a Deus. Obrigada, muito pastora bom. Camila, só posso agradecer. Gente, todo mundo que está aqui, não vai dar para citar o nome de todo mundo hoje, mas muito obrigada pela sua presença, pelo seu carinho, pelo seu tempo aqui, tá bom? Pastora Camila, gratidão. Semana que vem ela está aqui com a gente novamente, tá, gente? Amém. Então não perca. Ó, a Roberta Saboia perguntou se esse artigo vai ficar disponível. Esse artigo está sendo um vídeo aula, né? Está sendo gravado num site americano e, infelizmente, a gente não vai ter acesso no Brasil porque é tudo em inglês e é para os clientes dessa psicóloga que entrarem no site dela lá. Mas a live da semana que vem eu vou falar bastante coisa que está lá nessa aula. Não posso falar tudo, mas uma boa parte do que está lá na aula eu vou compartilhar com vocês aqui, tá bom? Então é primeira mão, gente. Então venha pra cá, primeira que vai ser forte. Amém. Vamos orar, então? Outra coisa. Fala, Camila. A pastora Camila também está preparando uns cursos aí que eu sei. E vai ter novidade aí. Então, gente, fica ligadinho lá. Deixa aqui seu Instagram, pastora Camila. Deixa sua rede social, seu canal do YouTube, né? Eu vi lá que você perdeu um monte de coisa no canal, né? Eu perdi tudo. Hackearam o meu canal. Eu tinha panorama bíblico. Eu tinha panorama bíblico da Bíblia quase toda. Cada livro da Bíblia eu fiz um panorama para pessoas que querem aprender a Bíblia assim de uma forma bem simples, que não tem familiaridade. Eu fui e fiz um canal. E aí hackearam. Eu perdi tudo. Ó, tô colocando aqui o Instagram. Bom, o Instagram já é esse aqui que eu tô, né? E lá tem um link do meu canal. Mas meu canal não tem nada ainda. Eu vou voltar com calma e fazer... Eu nem sei quando que eu vou conseguir fazer esses vídeos novamente, porque eu não tô tendo tempo. É uma pena mesmo, pastor, porque deu um trabalho. Foi muito estudo e assim, Meu perdi. Deus. Mas tá bom. Eu faço mais bem feito agora. Amém. Então, amém. pastor, vamos orar? Pai amado, em nome de Jesus, que nós estamos aqui, oramos, nós te agradecemos principalmente pela sua presença e pela sua palavra. Nós acreditamos na inerrância das Escrituras, nós acreditamos que a sua palavra ela é apta para nos ensinar, nos instruir, nos orientar, nos exortar. Nós vivemos pela sua palavra e a gente quer, Senhor, que isso não seja só teoria, mas a gente quer que isso seja prática, a gente quer viver a sua palavra, a gente quer salgar o mundo, a gente quer iluminar a terra. Por favor, Senhor, faça com que as nossas atitudes sejam compatíveis com aquilo que a gente fale, que a gente possa dar bom testemunho, manifestar fruto do Espírito Santo por onde a gente for, para que a nossa fé seja visível e que através das nossas obras o Senhor seja glorificado, conforme a ordem que Jesus nos deu nessa passagem de Mateus. Em nome de Jesus que eu te peço, abençoa a vida de cada um que está aqui. Reacende a chama, o amor, pela sua presença, pela sua palavra, no coração de cada um que está aqui, Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar até o dia que o Senhor nos resgatar e nos entregar, então, um corpo de glória, onde nós não teremos mais o contato com o pecado. Em nome de Jesus, nós te amamos, meu Deus. Amém. Amém. Deus abençoe, pessoal. Até a próxima. Gente, até sábado que vem. Obrigada. Até sábado que vem, pastora Camila. Eu tô chorando aqui, gente. A presença de Deus é muito grande. Deus te abençoe, te guarde, gente. Te mostre sempre um caminho de excelência em Cristo Jesus. Beijo. Amém. Paz. Beijo. Tchau. Tchau, tchau. Cá, você grava aí, né? Eu não sei como que grava você. Salvar aqui, vou gravar agora. Obrigada. E já te marco. Obrigada. Obrigada.